Opa, e aí pessoal do canal, bom? Bom, começar hoje o vídeo, né, com um sorriso enorme no rosto, de fato, um sorriso um tanto quanto impossível de lugar que iria acontecer, de verdade mesmo. Eu vou jogar aqui na roda mesmo, né? Até poucos minutos atrás eu estava pensando já no título desse vídeo em como que é a diferença entre um time para um aglomerado de pessoas. Porque o Vasco hoje foi inferior ao Fluminense em 70 minutos do jogo. Só que os 25 que a gente precisou, a gente foi muito superior. Graças a Deus. Então, e de verdade eu estou emocionado. Essa é a verdade mesmo. Eu tô muito eufórico aqui. Eu tô processando palavras aqui do que dizer. Dito tudo isso, talvez esse vídeo aqui fique um pouquinho longo, talvez eu venha a falar demais esse vídeo, eu acho que é necessário sim, mas para dar meus 2 centavos do assunto, né? Então, bom, começar falando pela escalação, né? Hoje a única diferença realmente do jogo passado foi que o Cauã Barros levou o cartão vermelho e para isso veio o Thiago Mendes. O Thiago Mendes, ele volta como capitão, né? Ele não participou do último jogo por conta que ele tinha levado o terceiro amarelo. Agora ele volta como capitão. Inclusive levou outro amarelo hoje, tá foda. Mas, bom, da escalação do jogo em si, eu quero fazer só alguns aprofundamentos para mim, que é em relação a alguns jogadores específicos. Para mim hoje, Paulo Henrique, o Nuno, por mais que tenha marcado o gol, e o DVD. O Hugo Moura também, vou falar os 4, né? O Hugo Moura são 4 jogadores hoje para mim que, de verdade mesmo, sorte a deles que a gente ganhou hoje. Porque se dependesse deles, a gente não ia ganhar. Pra mim, pelo menos, hoje foi uma situação muito bizarra, principalmente no primeiro tempo. É o terceiro jogo do Renato e é o terceiro vídeo que eu vou falar. O primeiro tempo do Vasco está tenebroso. É o primeiro erro de. O primeiro tempo de muitos erros. Muitos erros, erros grotescos, a ponto de que a gente não consegue ver. Parece que a gente vai ser humilhado. Se você olha só o primeiro tempo do Vasco, parece que a gente vai ser humilhado. Contra o Palmeiras nem tanto, mas contra o Cruzeiro e agora contra o Fluminense, parece que a gente vai ser humilhado. O Vasco tá muito mal, muito mal. Hoje, de novo, a gente leva o primeiro gol com menos de 1 minuto de jogo, de uma falha defensiva do Gumora que acabou com o mental dele. Eu venho aqui novamente falar, eu sou um fã do Gumora. Pra mim, o Gumora, de verdade, eu gosto bastante dele em campo hoje, na minha opinião. Mas hoje, especificamente, depois que ele contribuiu pro gol do Fluminense, parece que ele só morreu. Ele realmente, ele sentiu, ponto. Ele realmente sentiu. Tanto que o Renato veio colocar ele na pausa pro segundo tempo, eu acho que demorou muito. Que o Hugo Moura hoje, ele tava muito abalado, visivelmente abalado, depois que ele contribuiu com o gol do Fluminense. Mas enfim, né, que eu já comentei, o Paulo Henrique. Eu não sou a pessoa que concorda com a afirmação dos vascaínos que, nossa, o Paulo Henrique, ele, ele piorou, de fato, do ano passado para cá, de verdade. Mas já comentei, para mim, muito se deve à equipe inteira piorou como um todo, principalmente com a era de início e tudo mais. Mas o Paulo Henrique é um jogador específico que eu acho que os torcedores pegam muito no pé. Muito, muito no pé. Tudo bem que a torcida do Vasco realmente é conhecida por ser chata e cobrar pra caramba. Não à toa, o Hugo Moura cometeu um erro, já estavam vaiando ele, 2 minutos de jogo. Foi um erro grotesco, foi, mas ainda assim... É que nem o próprio Renato comenta, né? Pô, se você vai vaiar o cara, é pedir pra ficar com a menos. Não faz sentido vaiar alguém. Nesse caso, pelo menos, né? Mas o Paulo Henrique hoje, ele tava muito mal. O Paulo Henrique hoje tava dando raiva, muita raiva, porque ele tava falando no simples. Sabe quando você pensa que você é melhor do que você realmente é no que você faz? Então, por causa disso, você quer enfeitar, você não quer fazer o básico. Pra mim, o Paulo Henrique foi isso. O Paulo Henrique hoje, ele foi um jogador que ele sabe que ele consegue driblar. Ele sabe que ele consegue dar canetinha, uma hora ou outra. Então, ele só tentou fazer isso. Ele não tentou em nenhum momento fazer o básico. Vou meter uma bola enfiada, vou dar um passo pra trás. Não. Pegava na bola, tentava canetar, fazer magia, drible da vaca, toda hora. Hoje estava dando raiva genuína. Ele via que ele não conseguia e ele não parava, ele continuava fazendo. Foi coisa de maluco, assim, pra mim, o Paulo Henrique hoje. Ele realmente me deu uma raiva genuína, o Paulo Henrique hoje.
E o Nuno, hoje eu sinto que desde a saída do Diniz ele realmente vem jogando melhor, principalmente porque o Renato fez pra mim o que era o básico, né, de flutuar ele e o Andrés pela direita e pela esquerda. Mas o Nuno hoje, apesar de ter feito um gol, ele deixou muito a desejar também pra mim. Hoje, pra mim, ele estava bem abaixo, assim, estava no nível que vai ter uma situação no segundo tempo que eu acho que todo vascaíno pensou, por que não o Nuno, sabe? Que foi na substituição do Adson pelo Andrés. O Andrés, hoje, novamente, eu venho a ressaltar, ele jogou muita bola. Tem uma hora ou outra ali que não vou negar, eu achei que ele estava sendo muito fominha, no nível fominha muito chato, aquele cara da pelada que ele quer fazer tudo e quer ganhar o jogo, então ele acha que é melhor que todo mundo. Pra mim, o Andrés estava tava com essa característica. Mas é uma característica recente, de verdade, ele acho que não faz tempo já nesse Vasco. Tanto que eu até comentei, pô, tinha muito jogo do Diniz, que o Vasco tava horrível, o Andrés colocava a bola embaixo do ombro e falava, mano, vou ter que carregar essa porra. Então, eu passava pano pra isso. Mas hoje, teve muita jogada dele que eu acho que, pô, dava pra contribuir um pouquinho mais e não partir só pro individual. Dito isso, não vou criticar ele de novo aqui, porque pra mim hoje ele jogou bem. Apesar dos pesares e a notícia que vai repercutir, né, que do pitch dele, felizmente não vai repercutir tanto por conta da virada, porque se o Vasco perdesse ou empatasse, possivelmente ia repercutir muito isso. Mas, aí é coisa mais interna, o pitch dele, pra mim, é coisa ridícula, dar pitch, tomar no cu. Mas, enfim. O Hugo Moura, o Nuno Moreira, Paulo Henrique e o DVD. Pra mim, o DVD eu já falei, pra mim, o DVD foi do segundo tempo. Hoje, saber que o Vasco não tem atacante é uma coisa que me deixa muito triste. A gente saiu de Verratti e Ryan pra Spinelli, DVD e Brenner. Os três juntos não dão metade dos dois. Metade dos dois juntos, vai dar um dos dois, melhor dizendo, né? É frustrante. Porque o DVD, contra o Palmeiras, ele jogou bem. Eu de verdade achei que ele jogou bem contra o Palmeiras, bem no nível que me impressionou. Agora, contra o Cruzeiro e hoje contra o Fluminense, o DVD pra mim era nada. Era uma geladeira ali. Uma geladeira que o máximo que fazia era voltar pra marcar ou ganhar uma disputinha no corpo ali e passar a bola pra trás. Foi isso que o DVD fez hoje, não fez nada, DVD. Eu acho que ele não chegou a ter uma finalização no gol. Ele é o nosso 9 ali. Tudo bem que ele tá mais pela posição do pivô do que do 9 em si, né? Mas fez nada. Caraca. É emoção à flor da pele aqui, família. Mas enfim, cheguei a comentar, né? O Vasco tomou um gol com menos de 1 minuto de jogo. E o primeiro tempo desse Vasco tava horroroso. Horroroso. A gente já tava assistindo o Fluminense jogar. E assistindo no nível que parecia que nem eu comentei. Pra mim, hoje, se o Vasco não vira, eu tava pensando realmente no título ser algo como a diferença de uma equipe para um aglomerado de pessoas. Porque o Vasco tava fazendo os erros não só individuais, como erros de comunicação. Ninguém sabia o que o outro queria fazer, parece que o time não foi treinado. Era coisa, por exemplo, teve uma hora que o Cuiabano pega a bola no fundo da área, ele olha pro Jardim, tipo, comunicação, né? Tem alguém próximo, eu tenho que rifar a bola, eu posso dominar, tudo. Ninguém fala nada. Teve outras jogadas que, por exemplo, vou dar um exemplo muito chulo aqui de videogame, mas quem joga Pro Clubes, né? Que Pro Clubes contra cada um controla seu jogador, toda hora, se a equipe não for encruzada, acontece muito de dois jogadores meio que se bater. O Vasco tava assim hoje. O Vasco tava com cada hora dois jogadores chegando entre si e se batendo ali. Por quê? Porque não havia comunicação. O pessoal não sabia falar, volta a bola, vem pra trás. Não, eles estavam tipo, ele vai fazer isso? Então eu também vou. Tipo, não há lógica, eles só fizeram. É realmente bizarro. Não tem o argumento contra isso. Mas agora já dando esse breve pulo pro segundo tempo, o primeiro tempo pra mim é isso, o primeiro tempo do Vasco foi horroroso, é um primeiro tempo que novamente é um terceiro jogo que é ruim. Esse específico foi muito pior que o do contra o Cruzeiro, muito pior. Contra o Palmeiras eu falei que eu não achei o jogo tão ruim, por mais que tenha sido ruim o primeiro tempo. Mas esse daqui específico foi tenebroso. Foi um nível de... A época do Rafa Paiva, né, quando ele tava com o interino que ficou em 2024 com o Vasco, chegou até a final da Copa do Brasil e caramba. O Vasco ficou exaltado aquele ano como o time da virada. Porque o Vasco era um time que a gente tinha certeza que ia tomar um gol no primeiro tempo e o segundo ia virar. Pra mim, hoje, o Renato tá assim. Tá primeiro tempo tenebroso, 1-0. Só que é a magia do Vascaíno, né? Quando o time tava indo pro segundo tempo, eu tava pensando, tá ganhando.
Ganhamos de virada, eu já aceitei que vai ser 2x1 pro Vasco. Aí a gente toma 2x0, eu admito que ali eu já falei, tipo, foda-se, perdemos mesmo, ou é isso. Admito que quando abriram 2x0 eu desisti do jogo. Desisti não de parar de ver, mas desisti tipo de... Tá bom, vai. Aceitei. Mas, bom, dito tudo que eu comentei, no intervalo do segundo tempo, né, entra o Pumita e o Rojas, o nosso 10. Rojas, pra mim, hoje, um jogo espetacular do Rojas, de verdade mesmo. Rojas, pra mim, hoje ele jogou muita bola. Ele comeu a bola do Rojas. Ele entra no segundo tempo, pra mim, ele elimina o meio de campo do Fluminense. O Fluminense entra no esquema mais conservador, após o primeiro gol. O Rojas estava fazendo o que queria com o pessoal do Fluminense. O que queria. Se a bola estava no Rojas, ele conseguia fazer desde um chapéu em jogador até driblar alguém, driblar dois para na falta, sabe? Rojas hoje, pra mim, jogou muita bola mesmo. Por mais que ele não entre sempre no esquema do Renato, né? Que o Renato prefere jogar com um esquema mais conservador, com 3 volantes. O Rojas hoje pra mim se mostrou que, pô, no esquema ofensivo ele é bom. Ele de verdade é bom. E o Pumita pra mim tá no lugar do Paulo Henrique, eu já comentei, eu não sou muito fã do Pumita, por mais que ele é artilheiro do time atualmente. Mas o Paulo Henrique eu comentei também, me deu muita raiva hoje, eu aceitei. O Pumita hoje jogou realmente melhor que ele, não vou tirar essa dele. E dito tudo isso, aos 8 minutos, o Hércules do Fluminense marca um gol na gente. Esse Hércules, ele é um jogador que em 2024 foi nas quartas ou nas oitavas de final da Copa do Brasil, ele marcou um gol na gente muito parecido com esse. Por que que eu lembro? Porque esse Hércules, ele é um rapaz, hoje ele deve ter uns 19 anos, se não me engano, uma coisa assim, na época ele tinha 17 quando ele fez o gol na gente. Eu literalmente lembro disso, desse gol dele, e depois vendo o jogo do Vasco contra o Fortaleza, onde ele entrou tudo, eu realmente lembro de jogadores que eu tenho uma memória que eu fiquei falando, pô, se o Vasco contrata esse Hércules, eu acho que ele ia render, hein? Não à toa, em 2025, no começo, o Fluminense foi e contratou ele. Aí eu pensei, pô, o Fluminense vai render. E ele rendeu no Fluminense. Ele entra mais como banco do que como titular, mas sempre que ele entra, ele rende. O pessoal do Fluminense fala muito bem dele. Teve umas polêmicas ano passado dele, mas acabou se mostrando que era mentira, né? As polêmicas e tudo mais, que ele saía pra balada à noite pra beber. Esse Hércules é um jogador que eu acho bom de verdade mesmo, um moleque novo ainda. Acho que o Fluminense fez bem em ter contratado ele e não à toa querer ele pro meu time. Mas enfim. Aí, aos 69 minutos, vai entrar talvez a maior polêmica. É polêmica, né? Porque polêmica sempre envolve algo negativo. Então essa é a maior polêmica do jogo. Que o Adson, ele começa a aquecer em campo. Nisso, um minuto antes, 3 minutos antes, o Nuno Moreira, numa bola que sobra de rebote, ele consegue finalizar e matar o gol. O Vasco abre 2x1 no placar. Porque o Nuno Moreira marcou o primeiro gol dele da temporada, se não me engano. Se levou na temporada no Brasileirão, certeza. E ele vai começar a gritar, começa a chamar a torcida volta a gritar pra caramba. O microfone do Premier fica abafado pelo show da torcida e tudo mais. Uma coisa muito linda de se ver. E nisso, de verdade, apesar desse gol, eu acho que não teve um vascaíno que quando viu o Adson aquecendo não pensou, vai tirar o Nuno. E não, o Renato tirou o Rojas. E essa pra mim é a maior prova de que o Renato sabe de futebol. Porque se ele tira o Rojas e a gente... se ele tira, perdão, o Rojas não, né? Se ele tira o Andrés e a gente perde de 2x1 ou empata, o que ele ia ser criticado por todas as vozes vascaínas, na coletiva pós-jogo, no Cazé TV, Sport TV, todo mundo ia falar da escolha dele. Não estava escrito. Mas realmente, ele tira o Andrés dá o pitch dele que eu comentei. Entra o Adson. O Adson hoje eu não achei que ele jogou mal, só ressaltar isso. Mas só de entrar o Adson, entra o Adson e sai o DVD pelo Spinelli. Os 3 primeiros toques de bola, onde o Fluminense quase marcou o gol de 3x1, é dos dois. O Adson, ele conseguiu uma abertura, correr com a bola, no que ele corre, a bola ressalta não, desculpa, ela espalma, vai para trás, cai com o Cuiabano, o que o Cuiabano dá um baita de um cruzamento que é uma assistência para o Spinelli marcar o gol dele.
Spinelli, acho que previamente ainda tinha tido um outro choque de cabeça tentando fazer isso de cruzamento. E o Spinelli específico eu já comentei. Acho que já tem propriedade para comentar, né? Tá quase 10 jogos no Bosco. Eu acho ele bem tanque mesmo. Hoje eu achei ele até melhor em campo, não vou negar isso dele. Eu achei que ele disputou mais bola, conseguiu pegar uma bola ali que não. No último jogo que ele jogou ele não conseguiria. Então acho que ele deu uma evoluidinha boa, não vou tirar isso dele não. Mas o Spinelli eu ainda acho ele muito duro. Eu acho ele de verdade. Ele em campo me lembra o Verratti, só que não sei se é porque já tinha acostumado com o Verratti, ele me lembra o Verratti mais duro. É um Verratti mais tanque mesmo. E isso não é bom, ele realmente parece pesado em campo. Mas tá marcando gol de cabeça, né? Então, foda-se, marcou gol hoje. Novamente, a assistência do Cuiabano. Cuiabano, não vou tecer elogios de novo, que eu vi elogios no meu último vídeo. Cuiabano, pra mim, nesse Vasco hoje, é a peça essencial. Fico muito feliz que ele realmente está desempenhando aquilo que a gente achava que ele ia desempenhar. Porque, de novo, das jornadas desse ano, ele é facilmente a melhor colocação desse Vasco, melhor, disparado. E nisso, o Vasco empata em 2-2. Fluminense tomando um sacode do Vasco. De verdade mesmo, o Fluminense tá conseguindo jogar direito contra o Vasco. E aos 80 minutos, enfim, saiu o Nuno Moreira para a entrada do Breno. Brenner hoje, novamente eu falava, acho que ele jogou bem estranho o jogo do Brenner, se não me engano. Eu acho que esse adjetivo é bem ferrado, mas eu acho ele bem estranho, o Brenner hoje jogando. Mas, enfim, o Brenner hoje de fato, ele entra na posição de ponta até, no lugar do Nuno mesmo. E ele tem umas características de ponta, não dá pra tirar isso dele, ele corre bastante, tudo, só que a principal característica dele, né, que ele foi vendido pro Vasco, seria a finalização. Eu acho que ele não ficou finalizar uma vez em campo. E ele perdeu muita bola. Tu lembra dele perdendo muita bola, de verdade mesmo. Talvez seja o calor do momento agora, mas eu lembro dele perdendo bastante bola. Mas enfim. Aos 80. Não, perdão, aos 93 minutos de jogo, 95. Num cruzamento de não lembro quem, que eu acabei não pegando aqui. Vou pegar aqui mesmo agora, que se lembra, então. Do Rojas, foi um cruzamento do Rojas. Outra bola na área, a grande área do Fluminense inteira povoada com jogadores do Vasco. Havia 5 jogadores do Vasco da grande área do Fluminense. O Thiago Mendes pega a impulsão, pula e dá outro golaço de cabeça em cima do Fluminense, conseguindo assim o gol da virada. Thiago Mendes, bom pra caralho. Nossa, eu amo o Thiago Mendes. Desde o final do ano passado, final novembro pra cá, ele tem dado muita bola. Muita bola. E não à toa virou capitão, né, do time, não tirando o mérito do Lagardinho, mas porque, que o Renato falou, pô, pra ele o capitão tem que ser alguém da linha pra poder dialogar com o juiz. E ele causa uma sensação muito doida pra ele, que ele é um dos poucos jogadores do Vasco que você consegue olhar e é difícil dele errar. Tem muito jogador do Vasco hoje, muito não, vou falar todos, com exceção dele e do Cuiabano, talvez, né? Que são jogadores que você consegue pensar, tipo, puta, ele errou aqui. E ele erra. Talvez seja muito porque o Cuiabano também é recente, não vou tirar isso dele não, tá? Mas o Thiago Mendes não. O Thiago Mendes, de fato, quando ele pega na bola, a gente sabe que mesmo que ele volte pra trás, ele não vai perder ela. É bem raro ele perder a bola. Dá pra contar muito com ele. Isso quando ele não simplesmente acha um passe, uma enfiada, um cruzamento do nada, que deixa alguém na cara do gol e vai fazer. Sabe, tipo, o Thiago Mendes é muito bom. Resumidamente, ele é muito bom hoje. E é aquilo, né? A famosa narrativa. Ele era o cara certo no final hoje pra marcar esse gol da virada e considerar que o Vasco, que nem ele mesmo comentou, né? Não é na coletiva, mas enfim, no que ele comentou na entrevista pós-jogo, o Vasco é pra quem acredita. Qual que é a razão do Vasco ter ganhado hoje? Porque a gente acreditou. Porque senão o Vasco não ia ganhar. Não faz sentido o Vasco ganhar hoje. De verdade, hoje é uma coisa impossível do Vasco ganhar. De verdade, eu tenho até vontade de futuramente de hoje, amanhã, ver vídeo de torcida do Fluminense em relação ao jogo de hoje. Porque é uma coisa assim que já aconteceu, obviamente, com o Vasco anteriormente. Se não me engano, até vídeo aqui do canal de algum jogo que aconteceu com o Vasco, não lembro contra quem. Mas eu acho que foi contra o Vitória. Mas enfim, quando isso acontece,
que é uma atuação pro time que tá aqui maravilhosa, não dá pra tirar isso. Hoje não fazia sentido o Vasco ganhar. Hoje, de novo, eu estava vindo aqui realmente já pensando, pô, vou gravar um vídeo xingando esse time maldito. Eu irei falar quanto que esse time não merece a torcida que tem, não merece nada. E não, a gente vira. A gente virou em 40 minutos. Que foi quando eles marcaram o segundo gol, né? Em 40 minutos a gente virou um jogo de 2-0. É espetacular. De verdade mesmo, é espetacular. Dito isso, esse time do Vasco não tá perfeito. Bem longe disso, inclusive. Mas, o Renato Gaúcho, de fato, hoje eu vou tecer elogios. Ele fez uma mudança muito, que pelo menos pra grande parte vai ser uma mudança louca. E no final deu muito certo. Então, Renato realmente ele é um técnico, sabe? Ele é bom. Dito isso, primeira lei do ex aplicado. Ganhou do Fluminense. Próximo jogo do Vasco é contra o Grêmio no domingo. Então, já sabe, né? De verdade, espero muito. Esse Grêmio, eu não vou negar, eu não vi nenhum jogo dele essa temporada. Nenhum mesmo. Nem o Grenal da final eu vi. Mas, baseado em nada, eu acho que nem por sua tabela, vocês estão acima da gente na tabela. Eu acho que dá pro Vasco ganhar. E eu apostaria que o Vasco vai ganhar. Por quê? Porque de novo é o Portaluppi. Só por causa disso. Porque o Fluminense é aquilo. Eu apostava que o Fluminense eu queria falar no vídeo anterior, né? Ou vai ser. Pra mim, ou vai ser ou vitória do Fluminense ou vitória do Vasco. Não vi um empate. Felizmente foi uma vitória do Vasco. E eu acreditava de fato de novo. Por que você acha porque eu achava que ia ser mais uma vitória do Vasco do que do Fluminense? Porque era o Portaluppi. Porque o Portaluppi tem uns times que. Tem uns técnicos que jogavam muito bem contra, dentre eles o Beldia, e times que ele sabe jogar muito bem contra, dentre eles o Grêmio. Então, se fosse pra apostar hoje, eu apostaria. Tudo bem que tô no calor do momento também, não vou negar isso não. Mas eu apostaria no Vasco contra o Grêmio. Dito isso, novamente o time do Vasco não é confiável. Eu não vou falar que, nossa, eu tenho certeza, ou nossa, vamos amassar o Grêmio, não. Eu acho que a gente vai ganhar, mas se não ganhar também não vai ser nada fora do esperado. De verdade, ou empatar, de repente, primeiro 0-0 do campeonato ser esse, eu não duvidaria. De verdade mesmo. Dito tudo isso, a gente ganhou, meu. Isso me pegou muito. Enfim, concorda, discorda, não esqueça de comentar o que achou do jogo, o que achou do vídeo, dá like se gostou, dislike se não gostou. No mais é isso, obrigado. E vitória Vascão, né, Pajão?